Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Rádio Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder um programa e deixe o seu comentário que a gente vai ler no ar. Você também pode participar e nos acompanhar pelo Facebook Rádio AE. Rádio AE é o nosso perfil no Facebook, é só você digitar lá na barra de pesquisa do Facebook Rádio AE que você vai nos encontrar. E também o nosso aplicativo que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. Eu convido você também a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Pelo Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter e o nosso Instagram é o @rádio Antena Esportiva. @rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Instagram. A gente dá um esclarecimento sobre o motivo do Lotecando ser excepcionalmente nesta sexta-feira. A Caixa Econômica Federal só divulgou a programação do concurso 1004 da Loteca na quinta-feira. Então, não houve tempo hábil para que a nossa equipe fizesse a análise dos jogos deste final de semana da Loteca. Então, a gente decidiu que o Lotecando nesta semana iria ao ar na sexta-feira, como está indo no ar nesta sexta-feira, mas a gente não vai deixar de trazer a análise dos jogos do concurso deste final de semana da Loteria Esportiva. Antes da gente falar do concurso 1004 da Loteca, quero te dar uma dica legal, hein? É apostar na Bet Nacional, a casa de apostas parceira da Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas do Lotecando para você fazer a sua fezinha lá também. Para você apostar na Bet Nacional é só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela, fazer o cadastro e colocar o código de afiliado BE Antena. Código que também está no canto direito do seu vídeo para você que está no YouTube e também no Facebook. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem, dica da Bet Nacional informada. Vamos agora sim à programação do concurso 1004 da Loteca, concurso que deveria ter sido no meio de semana. No entanto,
como não houve número de jogos suficiente para completar os 14 jogos, as loterias Caixa resolveram colocar o concurso 1004 diretamente no final de semana. Vamos ter jogos pelo Brasileirão Séries A, B e C. Jogo 1, Corinthians e Santos. Jogo 2, Bahia e Novo Horizontino. Jogo 3, Atlético e Red Bull Bragantino. Jogo 4, Botafogo Paraibano e Mirassol. Jogo 5, Flamengo e América Mineiro. Jogo 6, Sport Recife e Brusque. Jogo 7, Atlético Mineiro e Fortaleza. Jogo 8, Tombense e Náutico. Jogo 9, Botafogo de Ribeirão Preto e Manaus. Jogo 10, Avaí e Palmeiras. Jogo 11, Botafogo e Fluminense. Jogo 12, Ceará e Atlético Goianiense. Jogo 13, Goiás e Cuiabá. E jogo 14, São Paulo e Juventude. Vamos começar a analisar todos esses 14 jogos aqui no som da Antena Esportiva. Vamos começar então, sem perda de tempo, pelo jogo 1, Corinthians e Santos. Sábado, 7 da noite, na Neoquímica Arena, pela rodada 14 do Brasileirão Série A. O Timão é o vice-líder com 25 pontos e o Santos é o oitavo com 18 pontos. Na rodada passada, no último final de semana, o Timão venceu o Goiás em casa por 1-0 e o Peixe empatou em casa com o Red Bull Bragantino em 2-2. Pela Copa do Brasil, no meio de semana, as duas equipes se enfrentaram e deu Corinthians vitória por 4-0 no jogo de ida das oitavas de final. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico Vitor Pereira conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Santos, do técnico Fabian Bustos, vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Corinthians tem 76% de aproveitamento contra 35% de aproveitamento do Santos como visitante. As probabilidades indicam 33% de chances de vitória para o Corinthians, 49% de chances de empate e 18% de chances de vitória para o Santos. O Corinthians defende uma invencibilidade de 16 partidas como mandante por todas as competições e venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Santos pelo Brasileirão Série A. Já o Santos venceu apenas 1 das 6 partidas como visitante neste Brasileirão Série A e venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos contra o Corinthians por todas as competições. Jogo 2, Bahia e Novo Horizontino. Sábado, 4 da tarde, na Arena Fonte Nova, pela rodada 14 do Brasileirão Série B. O tricolor baiano é o terceiro com 25 pontos e o Tigre é o 15º com 14 pontos ganhos. Na rodada passada da segundona, o Bahia perdeu em casa para a Chapecoense por 1-0 e o Novo Horizontino perdeu em casa para o Tombense por 3-1. O Novo Horizontino não teve compromisso no meio de semana, já o Bahia recebeu o Atlético pelas oitavas de final da Copa do Brasil e perdeu por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Guto Ferreira conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o time de Novo Horizonte vem de 1 empate e 4 derrotas, ou seja, vem de um jejum de vitórias. Como mandante na temporada, o Bahia tem 67% de aproveitamento e o Novo Horizontino, como visitante nesta temporada, tem apenas 20% de aproveitamento. As probabilidades indicam 46% de chances de vitória para o Bahia, 30% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Novo Horizontino. O Bahia venceu 6 das 7 partidas como mandante neste Brasileirão Série B, um belíssimo aproveitamento. No entanto, sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 10 partidas por todas as competições. Já o Novo Horizontino venceu apenas 1 das 6 partidas como visitante neste Brasileirão Série B e acumula um jejum de 6 partidas sem vitória no Brasileirão Série B. Jogo 3, Atlético e Red Bull Bragantino.
sábado, 4h30 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 14 do Brasileirão Série A. O Atlético é o terceiro com 21 pontos e o Red Bull é o 10º com 18. Na rodada passada do Brasileirão, o Furacão bateu o Coritiba por 1-0 no Atletiba disputado no estádio Couto Pereira, enquanto o Touro Louco visitou o Santos na Vila Belmiro e empatou em 2-2. O Atlético teve compromisso no meio de semana, oitavas de final da Copa do Brasil, vencendo o Bahia fora de casa por 2-1. O Red Bull Bragantino não disputou jogos no meio de semana. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Felipão conseguiu 3 vitórias e 2 empates, experimenta um período de invencibilidade, enquanto o Red Bull Bragantino vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O time do técnico Maurício Barbieri vem de 4 jogos sem derrota. Como andante, na temporada, o Atlético acumula 68% de aproveitamento e o Red Bull Bragantino, como visitante, tem 29% de aproveitamento apenas. As probabilidades indicam 35% de chances de vitória para o Atlético, 45% de chances de empate e 21% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino. Isso porque o Atlético defende uma invencibilidade de 8 jogos como mandante por todas as competições e jamais foi derrotado, jogando em casa para o Red Bull Bragantino na história do duelo. Já o Red Bull empatou as últimas 3 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e jamais venceu o Atlético na história do duelo, desde que a Red Bull comprou o Clube Atlético Bragantino. Jogo 4, Botafogo Paraibano e Mirassol. Jogo que vai ser realizado por sorteio na sede das Loterias Caixa na próxima segunda-feira. Isso porque o jogo foi alterado para o dia 3 de agosto pela rodada 12 do Brasileirão Série C, já que a Polícia Militar da Paraíba solicitou à CBF a mudança da data da partida por conta da redução do efetivo policial por conta das festas de São João. Então, jogo 4 será por sorteio nas Loterias Caixa na próxima segunda-feira. Então, vamos para o jogo 5. Flamengo e América Mineiro. Sábado, 7 da noite no Maracanã, pela rodada 14 do Brasileirão Série A. O Flamengo é o 14º com 15 pontos e o América Mineiro é o 16º também com 15 pontos, as duas equipes com a mesma campanha. Na rodada passada, o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0 e o América Mineiro foi derrotado pelo Fortaleza por 1-0. O América não teve compromisso neste meio de semana, enquanto o Flamengo entrou em campo pelas oitavas de final da Copa do Brasil e perdeu novamente para o Atlético Mineiro, desta vez por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Dorival Júnior conseguiu apenas 1 vitória e 4 derrotas. Que fase do Flamengo, hein? Enquanto o América Mineiro, do técnico Wagner Mancini, tem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Flamengo tem 70% de aproveitamento e o América Mineiro, como visitante, tem 35% de aproveitamento em 2022. As probabilidades indicam 50% de chances de vitória para o Flamengo, 35% de chances de empate e 15% de chances de vitória para o América Mineiro. As dicas são as seguintes: o Flamengo sofreu 5 derrotas nas últimas 6 partidas por todas as competições. Além disso, o Mengão defende uma invencibilidade de 9 duelos contra o América Mineiro pelo Brasileirão Série A. Já o América Mineiro venceu apenas 1 das 7 partidas como visitante neste Brasileirão Série A e saiu derrotado em todos os últimos 6 duelos contra o Flamengo, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 6, Sport Recife e Brusque.
sábado, 6h30 da tarde, na Ilha do Retiro, pela rodada 14 do Brasileirão Série B. O Leão é o quinto colocado com 20 pontos e o Quadricolor é o oitavo com 16 pontos. Na rodada passada, o Sport empatou com o arquirrival Náutico em 1-1 e o Brusque venceu o Criciúma, rival catarinense, por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Sport do técnico Gilmar Dalpozo vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Brusque vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Sport acumula 67% de aproveitamento e o Brusque, como visitante em 2022, acumula 47% de aproveitamento. As probabilidades indicam um duelo equilibrado: 39% de chances de vitória para o Sport Recife, 24% de chances de empate e 37% de chances de vitória para o Brusque. As dicas são as seguintes: o Sport Recife venceu 4 das 6 partidas como mandante neste Brasileirão Série B e venceu apenas uma das últimas 6 partidas pelo Brasileirão Série B. Já o Brusque sofreu 5 derrotas nas 7 partidas como visitante nesta Série B e venceu apenas 4 das últimas 24 partidas como visitante que fez pelo Brasileirão Série B, contando com partidas da temporada passada. Jogo 7, Atlético Mineiro e Fortaleza, sábado 9 da noite no Mineirão, pela rodada 14 do Brasileirão Série A. O Galo é o quarto colocado com 21 pontos e o Fortaleza aos pouquinhos vai saindo do atoleiro, por enquanto é o 19º com 10 pontos ganhos. Na rodada passada, o Atlético Mineiro venceu o Flamengo por 2-0 e o Fortaleza bateu o América Mineiro por 1-0. Pela Copa do Brasil, as duas equipes entraram em campo no meio de semana. O Galo venceu o Flamengo em casa por 2-1 e o Fortaleza bateu o arquirrival Ceará por 2-0. Jogos pela fase de oitavas de final, jogos de ida. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico turco Mohamed vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Atlético Mineiro vem de 4 jogos de invencibilidade, enquanto o Fortaleza do Vojvoda vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O tricolor cearense vem de 2 vitórias consecutivas. Como mandante em 2022, o Atlético Mineiro acumula 77% de aproveitamento e o Fortaleza, como visitante neste ano, tem 51% de aproveitamento. As probabilidades indicam 55% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 25% de chances de empate e 20% de chances de vitória para o Fortaleza. Isso porque o Atlético Mineiro sofreu apenas 1 derrota nas 7 partidas como mandante até agora neste Brasileirão Série A. E o Galo venceu os últimos 3 duelos contra o Fortaleza por todas as competições. Já o Fortaleza venceu apenas 2 das últimas 13 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A, e o tricolor cearense venceu apenas 2 dos 7 duelos como visitante contra o Atlético Mineiro em toda a história pelo Brasileirão Série A. Jogo 8, Tombense e Náutico, domingo 11 da manhã no Soares de Azevedo, pela rodada 14 do Brasileirão Série B. A equipe de Tombos é a sexta colocada com 19 pontos e o Timbu está dentro da zona de rebaixamento, é o 17º com 13 pontos. Na rodada passada, o Tombense bateu o Novo Horizontino por 3-1 fora de casa e o Náutico empatou com o Sport Recife em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe mineira conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto o Timbu vem de 2 empates e 3 derrotas, o Náutico vem de jejum de vitórias. Como mandante na temporada, o Tombense tem 57% de aproveitamento e o Náutico, como visitante na temporada, acumula 46% de aproveitamento. As probabilidades são as seguintes: 39% de chances de vitória para o Tombense, 35% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Náutico.
Vamos às dicas. Se liga aí. O Tombense está invicto como mandante neste Brasileirão Série B e venceu as últimas 3 partidas como mandante na segundona. Já o Náutico venceu apenas 2 das 6 partidas que atuou como visitante nesta Série B e venceu apenas uma das últimas 9 partidas pelo Brasileirão Série B. Jogo 9, Botafogo de Ribeirão Preto e Manaus. Domingo, 11 da manhã, no Estádio Santa Cruz, pela rodada 12 do Brasileirão Série C. O Botinha é o 12º com 14 pontos e o Manaus é o 6º com 17 pontos ganhos. Na rodada passada, o time de Ribeirão Preto venceu o Vitória, fora de casa por 1-0, e o Manaus recebeu o Figueirense e empatou em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Leandro Zago conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, enquanto o Gavião Real vem de uma vitória, 3 empates e uma derrota. Como mandante na temporada, o Botafogo de Ribeirão Preto acumula 49% de aproveitamento e o Manaus, como visitante na temporada, tem 47% de aproveitamento. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para o Botafogo de Ribeirão Preto, 38% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Manaus. O Botafogo de Ribeirão Preto venceu apenas 2 das 5 partidas como mandante neste Brasileirão Série C e venceu apenas 3 das últimas 10 partidas pela terceirona. Já o Manaus venceu apenas 2 das 5 partidas como visitante neste Brasileirão Série C e a equipe manauara sofreu apenas uma derrota nas últimas 7 partidas pelo Brasileirão Série C. Botafogo de Ribeirão Preto e Manaus se enfrentam pela primeira vez na história. Jogo 10, Avaí e Palmeiras. Domingo, 4 da tarde, na ressacada pela rodada 14 do Brasileirão Série A. O Avaí é o 11º com 17 pontos e o Palmeiras é o líder do Brasileirão Série A com 28 pontos. Na rodada realizada no último final de semana, o Avaí perdeu para o Fluminense fora de casa por 2-0 e o Palmeiras venceu o São Paulo no Morumbi por 2-1. Pela Copa do Brasil, no meio de semana, jogo de ida das oitavas de final, o Palmeiras acabou se dando mal. Perdeu para o São Paulo por 1-0. O tricolor paulista devolveu a derrota sofrida no Brasileirão Série A na segunda-feira. Nos últimos 5 jogos, o Avaí, do técnico Eduardo Arroca, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Enquanto o Palmeiras, do português Abel Ferreira, vem de 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Avaí acumula 57% de aproveitamento, enquanto o Palmeiras, na condição de visitante, tem 70% de aproveitamento. As probabilidades indicam 15% de chances de vitória para o Avaí, 25% de chances de empate e o favorito Palmeiras com 60% de chances de sair vitorioso. O Avaí venceu 4 das 6 partidas como mandante neste Brasileirão Série A, ou seja, a maioria. Além disso, o time catarinense venceu apenas 2 dos 10 duelos como mandante contra o Palmeiras por todas as competições. Já o Palmeiras defende uma invencibilidade de 12 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A, ou seja, desde a temporada passada não sabe o que é perder fora de casa, e o Palmeiras venceu 9 dos últimos 10 duelos contra o Avaí por todas as competições. Jogo 11, o clássico vovô, Botafogo e Fluminense. Domingo, 4 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 14 do Brasileirão Série A. O Fogão é o 7º colocado com 18 pontos e o Tricolor é o 6º com 18 pontos, as duas equipes com campanhas rigorosamente iguais. Na rodada passada do Brasileirão Série A, o Botafogo conseguiu uma vitória épica para cima do Internacional fora de casa por 3-2 e o Fluminense bateu o Avaí no Maracanã por 2-0.
o Botafogo não entrou em campo pela Copa do Brasil no meio de semana, diferentemente do Fluminense, que venceu o Cruzeiro no Maracanã por 2-1 pelo jogo de ida das oitavas de final. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo do técnico português Luiz Castro vem de 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Fluminense do técnico Fernando Diniz vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Botafogo tem 59% de aproveitamento contra 65% de aproveitamento do Fluminense como visitante nesta temporada. As probabilidades indicam 29% de chances de vitória para o Botafogo, 38% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Fluminense. Clássico, certamente existe um equilíbrio. E equilíbrio também que é demonstrado nas seguintes situações. O Botafogo venceu apenas 2 das 6 partidas como mandante neste Brasileirão Série A e venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Fluminense por todas as competições. Já o Fluminense venceu apenas 2 das últimas 12 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Botafogo pelo Brasileirão Série A em duelos válidos pela elite do futebol nacional. Jogo 12, Ceará e Atlético Goianiense. Domingo, 6 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 14 do Brasileirão Série A. O Ceará é o 13º com 16 pontos, enquanto o Atlético Goianiense é o 12º com 16 pontos também. Na rodada passada, o Ceará empatou fora de casa com o Cuiabá em 0-0 e o Dragão venceu o Juventude em casa por 3-1. Pela Copa do Brasil, as duas equipes fizeram clássicos estaduais. O Ceará perdeu para o Fortaleza por 2-0 e o Atlético Goianiense ficou no 0-0 com o Goiás. Nos últimos 5 jogos, o Ceará conseguiu uma vitória, 3 empates e 1 derrota, enquanto o Atlético Goianiense vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Ceará tem 62% de aproveitamento, enquanto o Atlético Goianiense, como visitante, tem 53% de aproveitamento. As probabilidades indicam 26% de chances de vitória para o Ceará, 41% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. O Ceará defende uma invencibilidade de 9 partidas pelo Brasileirão Série A e venceu apenas 1 dos últimos 6 duelos contra o Atlético Goianiense, isso por todas as competições. Já o Atlético Goianiense venceu apenas 1 das 6 partidas como visitante neste Brasileirão Série A e o Dragão venceu 2 dos últimos 3 duelos como visitante contra o Ceará por todas as competições. Jogo 13, Goiás e Cuiabá. Domingo, 6 da tarde, na Serrinha, pela rodada 14 do Brasileirão Série A. O Goiás é o 17º com 14 pontos e o Cuiabá é o 18º com 13. Duas equipes que estão dentro da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o Esmeraldino perdeu para o Corinthians fora de casa por 1-0 e o Auriverde Pantaneiro empatou em casa com o Ceará em 0-0. O Cuiabá, já eliminado da Copa do Brasil, teve a semana toda para trabalhar, enquanto o Goiás enfrentou o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e ficou no empate em 0-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Jair Ventura conseguiu 3 empates e 2 derrotas, enquanto o Cuiabá, nos últimos 5 jogos, conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Goiás acumula 52% de aproveitamento e o Cuiabá, como visitante, tem 50% de aproveitamento. As probabilidades indicam 37% de chances de vitória para o Goiás, 43% de chances de empate e 21% de chances de vitória para o Cuiabá. Isso porque o Goiás venceu apenas 1 das 6 partidas como mandante neste Brasileirão Série A
e saiu vencedor em todos os 2 duelos como mandante contra o Cuiabá na história. Já o Cuiabá saiu derrotado as últimas 4 partidas como visitante neste Brasileirão Série A e venceu apenas uma nas últimas 10 partidas neste Brasileirão Série A. Jogo 14, São Paulo e Juventude, domingo, 6 da tarde, no Morumbi, pela rodada 14 do Brasileirão Série A. O São Paulo é o 9º com 18 pontos e o Juventude é o 20º colocado com 10 pontos ganhos. Na rodada passada, o São Paulo perdeu para o Palmeiras por 2-1, enquanto o Juventude perdeu para o Atlético Goianiense fora de casa por 3-1. O time da Serra Gaúcha descansou no meio de semana, diferentemente do tricolor paulista, que recebeu o Palmeiras, desta vez pela Copa do Brasil, e venceu por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Rogério Ceni, o Robocop, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Juventude vem de 1 vitória e 4 derrotas. O time do técnico Eduardo Batista vem de 4 derrotas consecutivas. Como mandante na temporada, o São Paulo tem 81% de aproveitamento e o Juventude como visitante tem 31% apenas de aproveitamento. As probabilidades indicam 60% de chances de vitória para o São Paulo, olha o franco favoritismo aí do São Paulo, 25% de chances de empate e 15% de chances de vitória para o Juventude. São Paulo venceu 4 das 6 partidas como mandante neste Brasileirão Série A e venceu 8 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Juventude pelo Brasileirão Série A. Já o Juventude venceu apenas uma das 6 partidas como visitante neste Brasileirão Série A e o time da Serra Gaúcha venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o São Paulo por todas as competições. Vamos passar a limpo novamente a programação do concurso 1004 da Loteca para você anotar e fazer a sua fezinha. Jogo 1, Corinthians e Santos. Jogo 2, Bahia e Novo Horizontino. Jogo 3, Atlético e Red Bull Bragantino. Jogo 4, Botafogo Paraibano e Mirassol. Jogo 5, Flamengo e América Mineiro. Jogo 6, Sport Recife e Brusque. Jogo 7, Atlético Mineiro e Fortaleza. Jogo 8, Tombense e Náutico. Jogo 9, Botafogo de Ribeirão Preto e Manaus. Jogo 10, Avaí e Palmeiras. Jogo 11, Botafogo e Fluminense. Jogo 12, Ceará e Atlético Goianiense. Jogo 13, Goiás e Cuiabá. E jogo 14, São Paulo e Juventude. Lembrando que o jogo 4, Botafogo Paraibano e Mirassol, será sorteado. Terá o resultado definido por sorteio e será realizado nas loterias Caixa. E para você fazer a sua aposta, é só você ir até a Casa Lotérica ou até os canais online das loterias Caixa e o fechamento será neste sábado às 2 horas da tarde. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3, o preço da aposta mínima nos canais online é de R$30. Se você quiser saber o preço de outras combinações de apostas da Loteca, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou o portal das loterias Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Vou repetir para você, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos do concurso 1004 da Loteca. É isso, galera, estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando. Lembrando que, excepcionalmente, nosso programa foi ao ar na sexta-feira, porque as loterias Caixa atrasaram a divulgação da programação do concurso 1004. E não tivemos tempo hábil para analisar a tempo de colocar essas análises à mostra
no programa, no dia e horário habitual do Lotecando. Mas o nosso programa vai ao ar normalmente na próxima segunda-feira, às 6 da tarde. O último Lotecando da Loteca em dobro, aqui no Som da Antena Esportiva, segunda-feira, às 6 da tarde. A última loteca de meio de semana deste ano de 2022. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e diga não à violência contra a mulher. Ligue para o telefone 180 e não hesite em ligar caso você saiba de algum ato de violência contra a mulher. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.